sobre um assunto muito legal. Eu, particularmente, sou suspeita para falar de história, porque era a minha segunda opção de licenciatura. Então, quando eu fui escolher aí qual era a graduação que eu ia fazer, eu pensei logo assim, ai meu Deus, vou fazer gramática, vou fazer história. Então é uma coisa assim que eu sou suspeita para falar, mas vale muito a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, principalmente porque cai bastante, não só na nossa redação como parte de argumentação, mas é um assunto que cai assim igual chuva, né? Dentro da prova do Enem, então vocês vão ter aí uma boa base, vai estar estudando já para duas coisas, né? Vão estar estudando aqui para a prova do Enem e ainda vão estudar para redação, né? Que são, assim, são coisas que vocês vão fazer no mesmo dia, mas que são assuntos diferentes, né? E esse é o legal do Enem, é fazer essa interdisciplinaridade com as matérias, né? A gente poder usar todos os recursos que a gente teve na nossa vida escolar, na nossa vida pessoal. Então, eu já tô muito feliz de estar aqui falando com você, porque eu sei, gente, não é fácil pra ninguém enfrentar uma prova dessas, mas a gente vai conseguir, né? Então, você que tá entrando aí, como eu já falei, já pegou o seu caderno, já pegou a sua caneta, ou você tá esperando que o gênio da lâmpada mágica pegue o caderno e a caneta pra você? Não, né? Então eu vou te dar aí 2 minutinhos pra você pegar o papel e a caneta. Gente, e enquanto lembrando, né? Você que tá chegando aí, já manda essa live aí pra alguém que você acha que precisa escutar sobre esse assunto. Sabe, a gente às vezes gosta de guardar o conhecimento pra gente, mas é importante a gente também compartilhar isso com alguém. Então, já clica aí na chavezinha de compartilhar e manda o link dessa live para alguém, para ele não perder essa live aqui junto com você. Vamos lá, vamos começar? Hoje eu trouxe para vocês 5 fatos históricos que podem cair igual água no Enem, tanto nas questões quanto dentro da redação. Então, são 5 coisas, 5 acontecimentos que tiveram no decorrer da história que vão te ajudar bastante a comprovar os seus argumentos. E assim, a gente ainda vai dar uma revisada em história, então eu tô te ajudando 2 vezes. Então, eu acho bom você compartilhar isso com alguém, né? Porque eu tô te ajudando 2 vezes. E se você compartilhar, você tá ajudando seu amigo 3 vezes. Olha aí, tá bom? Então compartilhe com alguém. Vamos começar? A gente vai falar então sobre a primeira coisa. Eu vou falar sobre 3 coisas mais globais, né? Tipo assim, como... Não é nem global, né? É tipo mais generalista dentro da história, um assunto mais geral. 3 assuntos e 2 específicos daqui do Brasil. Então presta muita atenção. O primeiro fato histórico que você precisa ter gravado na sua memória para você não esquecer e que você pode comprovar vários dos seus argumentos com eles é antiguidade. Quando a gente fala de antiguidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Isso mesmo, Grécia e Roma. Grécia e Roma são as primeiras coisas que aparecem na nossa cabeça quando a gente fala de antiguidade. E por que Grécia e Roma é, assim, uma das alusões que você pode usar em tudo? Por quê? Porque Grécia e Roma tem diversas referências, né? A gente pode falar sobre política, né? Porque na Grécia foi criado o conceito de democracia, então ali eu tinha as cidades-estados, né? Com os gregos que criaram essa política, essa organização, e querendo ou não, né, é o que a gente se baseia hoje em dia dentro da nossa política brasileira. Nós somos pessoas democratas. Claro que a democracia naquela época era completamente diferente do que nós temos hoje, em questão assim, né, de não só de conceitos, mas existiam algumas diferenças, né? Naquela época a gente não tinha um presidente, né? As coisas aconteciam ali
dentro da praça pública, então as pessoas se reuniam e elas debatiam e elas comentavam e tudo mais. Tem Platão aí, né, no meio dessa história, Sócrates e as pessoas tentando convencer a outra de que a sua opinião é a certa e que era contrária e todo mundo tinha o direito de falar, né? Mas, enfim, hoje em dia algumas coisas mudaram, só que o conceito ainda assim, em tese, é praticamente o mesmo. Então, quando você quer falar de política, falar sobre Grécia é topzera na balada. Você vai se dar super bem se você dá uma citadinha aí na Grécia, no contexto de democracia, né? A gente também tem, já falei, né, sobre as cidades independentes. Tem mitologia grega, então a gente pode falar muito sobre religião, não só na parte de mitologia, né, mas de toda a perseguição que as outras religiões tinham e tudo mais. Então a gente tinha ali toda a parte de mitologia grega predominante na Grécia, em que tinha o Olimpo e tinha Zeus, né? Aí já vem uma outra alusão que não é histórica, é cinematográfica, mas que fala muito sobre a mitologia grega e que vocês também podem utilizar aqui no caso, é o filme do Percy Jackson. A gente tem 2 filmes aí do Percy Jackson, que é o Ladrão de Raios e o Mar de Monstros já lançados. Mas você também pode citar os livros, né, que tem toda a coleção. E aí, quem leu sabe que é sensacional essa série, né, gente? Acho que a vida do adolescente era ler Percy Jackson. Quem não leu Percy Jackson na adolescência, que atire a primeira pedra. Porque praticamente todo mundo já leu, né, Percy Jackson. Ai, gente, eu era apaixonada pelo Percy Jackson. Meu sonho ser ali uma deusa grega. Quem dera. Mas a gente tinha, então, a mitologia grega super predominante, então, e a gente pode falar, sim, sobre intolerância religiosa, porque existia, sim, um preconceito contra as outras religiões, contra os outros tipos de crença, né? Então, você pode, sim, citar a Grécia e a Roma quando você vai falar de religião. Falar sobre valorização do corpo, né? A gente tá aí numa era onde se busca a idealização do corpo perfeito. E naquela época, os gregos tinham as Olimpíadas. E nas Olimpíadas, o corpo esbelto era tudo. E pasmem, gente, quando eu tava pesquisando isso pra falar com vocês, eu tava dando uma lida no meu livro de história e aí eu encontrei uma coisa que, tipo, que eu fiquei, meu Deus do céu. As mulheres, elas não tinham direito de participar das Olimpíadas. E hoje em dia é o gênero que mais busca a idealização do corpo perfeito, né? São as mulheres. A gente fica ali horas e horas na internet procurando, vendo aquelas musas fitness e pensando, meu Deus do céu, preciso tirar os bacons do bumbum, preciso tirar os bacons da barriga, eu preciso ter as pernas igual a da Juju Salimene, igual a da Graciane Barbosa, e enfim, todas essas musas fitness que existem aí dentro do mundo da internet. Mas a valorização do corpo, ela começou lá na Grécia, quando tinham as Olimpíadas e as pessoas que iam participar, né, os atletas, eles precisavam ter um corpo esbelto. Para eles era a valorização do corpo, né? Era você ter aquele corpo escultural, todo magérrimo e tudo mais. E é engraçado, né? Porque hoje em dia a gente tem homens que buscam isso, né? Dentro das academias e tudo mais, só que o público feminino hoje em dia é muito maior e naquela época elas nem participavam das Olimpíadas, para vocês verem aí o contraste de como as coisas mudam, de como as coisas são diferentes. Uma outra coisa que a gente pode falar aí quando estamos falando de Grécia e Roma, né, antiguidade, é as guerras, né? A gente tinha lá Esparta com os guerreiros espartanos. Então, tem muito contexto aí de violência em guerra, tanto violência urbana, né? Naquela época você não tinha só as ruas grandes, assim, igual a gente tem hoje na cidade. A gente tinha ruas pequenininhas, né? Então, o pessoal passava assim nos ruelas que era desse tamanhozinho assim, né? Eu tô brincando, gente, não era desse tamanho não, tá? Mas vocês entenderam.
E aí era muito violento, né, naquela época. E hoje em dia a gente tem muito disso aqui no Brasil, né? Eu tenho alguns amigos que morrem de medo de ir no Rio de Janeiro. Porque eles falam que lá no Rio é muito perigoso, muito violento, tá, não sei o que. Eu falo, meu Deus, aqui em Brasília também é super perigoso. Então eu vou morar onde, né? Vou morar em lugar nenhum, né? Vou morar aqui onde? Vou viver dentro de uma bolha? Vou ir morar no céu? Não tá na hora de ir pro céu ainda. Então, vamos ficar aqui mesmo em Brasília por enquanto. Mas a gente tem muito isso, né, da violência, principalmente hoje em dia, violência noturna, né, que os crimes acontecem mais à noite, porque é o período que as pessoas estão andando na rua e quase não tem ninguém, então os ladrões se aproveitam aí, né. E falar nisso, descobri essa semana, assistindo uma aula lá no meu trabalho de direito penal, que crimes noturnos são passíveis de aumento de pena. Então, querido, se você vai assaltar alguém à noite, saiba que a sua pena será maior, tá? Então, tô mandando você ir assaltar não, tá? Não é pra você assaltar nem de dia nem de noite. Mas se você assaltar de noite, a sua pena será maior. Saiba disso. Então, a gente pode falar aí sobre violência em todos os conceitos, sendo violência urbana e violência em guerras mesmo. Pode citar aí Grécia e Roma, que é top. Vamos lá pro segundo fato histórico que você pode citar na sua redação. É a Revolução Industrial. Cara, quando a gente fala de Revolução Industrial, eu acho que vem vários insights assim na nossa cabeça, né? Porque a gente pode falar de trabalho infantil, a gente pode falar do trabalho das mulheres, até porque, tipo, naquela época, as mulheres, todo mundo ficava lá como é que é o nome daquilo? Sítio, né? Tinha lá, eu vou falar chácara, não era chácara esse nome, mas era lá onde tinha mato, né, gente? Onde tinha mato, onde tinha terra para fazer agricultura e tudo mais. Todo mundo era um público muito rural. E aí, de repente, surgem as fábricas e aí a galera vai precisar de mão de obra e era muito mais barato pagar uma mulher, pagar uma criança para trabalhar do que pagar um homem. Então, a gente vai ter aí o conceito de mulheres, de crianças indo trabalhar. A gente tem a desigualdade de gênero justamente pelo fato de que o homem tinha um salário muito maior, a mulher tinha um salário, assim, completamente desigual, né, do que o homem recebia naquela época. E aí vai entrar a partir daí também a violência contra a mulher. Então você pode falar sim da violência que elas sofriam, não só a violência trabalhista, né? Porque naquela época os grandes donos das fábricas, eles eram homens e eles batiam mesmo, não estavam nem aí. E não tinha. Naquela época não existia Lei Maria da Penha, não. Tá? Os caras batiam mesmo, assim, ó, à torta e à direita. Então, elas não tinham proteção. A mulher não tinha proteção alguma. Ela era abusada dentro das fábricas, tanto do seu corpo físico quanto em questões trabalhistas também. Então você pode citar sim Revolução Industrial aí quando você estiver falando desse assunto de mulher e tudo mais, de violência contra a mulher e também sobre trabalho infantil, que a gente sabe que não é uma coisa permitida, não é legal. Então, outro aspecto que a gente pode falar é sobre a degradação do meio ambiente, né? Porque naquela época a gente tinha o início da indústria, né? Não tinha nada muito desenvolvido naquela época. Então, eu não tinha métodos nem estratégias para diminuir a poluição. Então, a gente pode sim fazer relação aí de desenvolvimento industrial com a sustentabilidade. E aí a gente fala sobre a degradação do meio ambiente por causa dos gases que eram muito tóxicos e que hoje em dia a gente ainda tem, né? Mas existem algumas estratégias, alguns métodos, algumas políticas dentro eu esqueci o nome. Aquele negocinho de geografia que a gente chama de G20. Existem algumas técnicas, algumas estratégias acordos entre os países para diminuir, né, essa questão. A ONU também tem alguns
alguns acordos com os países que falam a respeito disso, de sustentabilidade, né? A gente tem toda uma agenda aí de sustentabilidade com a ONU. Então é importante, sim, a gente falar sobre isso quando estamos falando de revolução industrial. Aí também entra a fase consumista, né? A gente começa com a entrada do capitalismo, né? Que permeia aí e é geral até agora, porque naquela época, gente, estava começando ainda. Então, tipo, se as pessoas consumiam muito naquela época, que dirá agora, né? Que naquela época, tipo, tava começando. Eu nem. Se a gente for pensar aí, né, no que eles produziam para venda, para exportação e tudo mais, nada se compara ao que é produzido hoje, sabe? Hoje a gente tem muito mais coisas. Naquela época a gente começou assim com mineração, ferramentas e tudo mais, e hoje em dia a gente produz celular, roupa, alimento e um monte de coisa, então é tudo muito consumismo, e tudo isso começou lá naquela fase onde as pessoas começaram a consumir e consumir produtos e até gerar o que a gente tem hoje, que a gente chama de capitalismo, né? E também a gente vai falar de que, gente? Movimento operário, né? Eu lembro que teve uma época, eu não sei se foi 2016 ou foi 2017, que teve várias e várias greves aí no Brasil. E assim, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente tem que falar, sim, de movimento operário, porque foi ali que é ali que vai surgir as leis trabalhistas, né? A questão da greve, de os trabalhadores se imporem em relação aos seus próprios direitos, a uma vida dentro do trabalho, né, que valesse a pena, porque assim, dentro da fábrica a vida era uma merda, né? Vamos combinar. Não tinha segurança, não tinha saúde. Se eu pegasse uma doença, eu não ia ter nada, não tinha nada assegurado. Então, exigir os seus direitos ali foi, assim, primordial para que hoje tivessem as leis trabalhistas. E assim, aqui no Brasil, as leis trabalhistas começaram a ter vigor mesmo, né, na época com Getúlio Vargas. Então, demorou muito tempo, né? Se a gente for ver, desde o início da Revolução Industrial lá fora do Brasil e ver quando que começou aqui as leis trabalhistas realmente entrarem em vigor, é muito tempo, porque Getúlio Vargas é 1933, então, cara, é muito tempo. É literalmente muito tempo. Então, terceiro e último aspecto global, mundial, não sei, né? que a gente pode falar pra comprovar os nossos... Quase que não sai, meu Deus do céu. Pra comprovar os nossos argumentos na redação do Enem, é a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu, né? Eu não sei o que foi mais caos, né, gente? Vamos pensar aqui. Teve Primeira Guerra Mundial, um caos eterno, né? Eu tenho ali a morte do príncipe Ferdinando, e aí eu venho com a Segunda Guerra Mundial pra acabar de vez com tudo, né? Pra quem não sabe, Hitler começou esse fuzuê todo porque ele estava apaixonado por uma judia, né? E aí é assim que a bagaceira começa. Então, a gente já vê aí, né? Os adolescentes adoram falar de crush. Foi por causa de crush que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, quando a gente tá falando aí de Segunda Guerra Mundial, é importante a gente falar de alguns assuntos, né? O que você pode citar na sua redação do Enem quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial? Emancipação feminina. Caraca, né? As mulheres ali, com a Segunda Guerra Mundial, elas tiveram que começar começar não, né, gente? Porque elas já trabalhavam de certa forma, né? Porque teve a Revolução Industrial. Mas elas, de fato, entraram, assim, de quebra no mercado de trabalho, porque os homens iam pra guerra e, né, quem ia sustentar a casa, né? Os caras estavam tudo lá na guerra, podia morrer, então a mulher
teve que assumir esse papel aí de provedora do lar e ter que trabalhar assim assiduamente para sustentar não só a família, mas o país, né, que estava em guerra. E aí a gente tem toda essa emancipação feminina de elas indo buscar os direitos, indo atrás daquilo que elas almejavam mesmo, assim, pra elas. Eu sei que, assim, naquela época, eu não sei o sentimento que elas tinham, se elas realmente queriam trabalhar ou se pra ela era confortável, se era legal ficar em casa, mas eu acredito que não, né? Porque elas foram, assim, botaram a cara na sociedade e falaram, eu mesma aqui que sou importante e que vou fazer o meu país sobreviver a isso, eu vou manter a minha família. Então, ali naquela época, as mulheres conseguiram mostrar em peso, assim, a força que elas tinham de ir atrás dos seus direitos, de ir atrás de valorização, porque elas realmente colocaram a cara para bater, para sustentar a família, sustentar a casa, dentro de um contexto onde era só de morte e comiseração, né? Então, Segunda Guerra, emancipação feminina. Outra coisa que a gente pode falar é sobre a publicidade, que foi tipo, caraca, foi. Véi, Hitler era um homem inteligente, gente, desculpa, por mais que ele tenha sido um babaca, né, porque ele foi muito idiota de ter feito tudo o que fez por questões de se achar superior ao outro, mas ele soube manipular as pessoas através da mídia, que é o que acontece hoje, né? Gente, às vezes eu me pego sendo manipulada pela mídia, sabe? Esses dias eu gastei, sei lá quantos reais em All-Star. Fui manipulada pela mídia, não consegui ver lá aquele negócio de promoção piscando assim, ó, na minha tela. Então, que dirá, né, o pessoal daquela época que era tão mais leigo que hoje em dia, né? Então, assim, se você for pesquisar sobre a primeira coisa que foi televisionada no mundo, você vai ver ali o discurso de Hitler caindo como uma enxurrada, linda e bela e maravilhosa. Então, quer falar de publicidade, quer falar de manipulação pela mídia, pode soltar aí a Segunda Guerra Mundial que você vai se dar super bem. Uma outra coisa é o desenvolvimento da medicina, né? Naquela época, como Hitler, ele não gostava, né, da galera judia, ele não gostava daquele ser que era diferente, porque assim, as pessoas pensam que eram só os judeus que sofriam. Não, gente, não eram só os judeus. Eram os judeus, os homossexuais, as pessoas de religiões diferentes. Para Hitler, ele era tudo e o resto era nada. Eu acho até que Hitler talvez devesse achar que os próprios soldados dele eram um povo meio, né, que não era tão superior assim e que ele era o super bonzão, mas ele precisava de ajuda para exterminar os outros, né? Então ele meio que se adaptou. Mas ok. Então eu tinha o desenvolvimento da medicina porque tinha muitos testes com judeus, com essa galera que, né, que Hitler queria que morresse mesmo. Então eles testaram muitas coisas que tiveram para desenvolver a medicina, para desenvolver essa parte de medicamentos. Além de que eu tinha muitos soldados feridos, então eu precisava desenvolver as minhas cirurgias, principalmente na área da plástica, né, na área estética ali, porque imagina, um soldado caiu uma bomba e aí pegava lá na cara do soldado, aí banhava tudo assim, ele não queria ficar feio, então o que eu ia fazer? Plástica. Então foi uma área da medicina que foi muito desenvolvida nessa época. Claro que teve muitas outras, porque eu já falei dos testes, né? Tanto com pessoas quanto com animais e tudo mais. Só que a área da plástica foi, assim, uma coisa que se desenvolveu bastante. Tivemos muitas inovações tecnológicas. Para você que não sabe, o computador que você utiliza hoje foi criado aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação aí do computador para ter toda essa tecnologia, tem as bombas, né? Porque assim, gente, quando a gente fala em contexto de guerra, as melhores armas são do país que tá ganhando, né? Então, eles criaram muitas tecnologias
armamentistas para que eles pudessem chegar ali e, ó, taca ali pau na cara. Taca ali pau na cara dos outros países. Então, assim, teve todo esse desenvolvimento tecnológico. Claro que foi uma utilização por o mal, mas que hoje ajuda a gente de diversas formas, né? Uma delas é o computador, que foi criado por Alan, né? Alan Turing. Acho que é assim que fala. Alan Turing. Acho que é esse o nome, gente. Mas se não for, pesquisa aí e me manda aqui. Mas eu acho que é esse o nome dele. Então, assim, a gente teve todo esse dilema aí, né, de armamentos e inovações tecnológicas, violência em massa, né, com as bombas atômicas. E a gente teve uma grande perda, né, da população civil. Então, assim, não tem nem o que dizer, né, não tem nem o que falar. Se a gente for falar de violência em massa, em coisas que aconteceram, a gente pode sim citar a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que uma das comparações que a gente pode fazer aí de violência em massa na Segunda Guerra com uma coisa que aconteceu aqui no Brasil foi da Boate Kiss, né? Então a gente pode fazer essas comparações, né? O bom da alusão histórica é da gente poder comparar e não tem coisa, não tem existem outros tipos de argumentos, mas um argumento fortíssimo é você conseguir fazer comparações, porque você mostra uma situação que aconteceu há algum tempo atrás e aí você traz para a sua vida atual, você traz isso para uma realidade mais contemporânea, né? E agora a gente vai entrar nas duas alusões que eu falei que são brasileiras. Quais são essas alusões? Então vamos lá. A primeira é colonização do Brasil. A gente tem aí a vinda, né, dos portugueses para o Brasil, tentando colonizar aqui o Brasil. E aí a gente tem toda aquela questão indígena, né, do encontro com o novo, né, do português chegando aqui e olhando e vendo que já existiam algumas pessoas aqui e eles chamavam os indígenas de selvagens, eles tentando. Aí você pode citar também a questão religiosa, né, porque eles trazem os jesuítas para conseguir. Para conseguir, não, né? Para evangelizar os indígenas e tudo mais. Então, a gente tem toda essa questão religiosa de impor a religião. Claro que o objetivo deles ali era catequizar, mas a gente sabe muito bem que essa imposição ocorria porque quando eles iam fazer os rituais deles, chegando alguém falando para eles, não, esse ritual aí que você faz é errado e tudo mais, é sim uma questão de imposição, porque se houvesse respeito, eles simplesmente aceitavam que a religião do indígena era outra, né? Mas não era isso que aconteceu. A gente pode falar sim sobre o eurocentrismo, né, e sobre o imperialismo nessa questão da colonização brasileira, onde eu vou trazer toda essa parte de cultura para cá, para o Brasil. Se hoje você usa roupas, né, é porque teve todo esse eurocentrismo, porque num país tropical, tu acha que índio ia usar roupa, gente? Usa nada, não usa até hoje, quanto mais naquela época. Então, tipo assim, tem todo esse eurocentrismo daquele povo chegando aqui com aquelas roupas de frio, de um país que era extremamente gelado para um país que tá aqui, que é super tropical, solzão na balada, praia. Então, assim, a gente pode falar de eurocentrismo com certeza. A gente pode falar também sobre as doenças trazidas pelo europeu, e aí já vai uma alusão, caso caia alguma coisa sobre essa pandemia, né, que foi o Covid-19, que veio de um outro país para cá. A gente não tinha ainda o Covid-19 aqui no Brasil, e aí o pessoal viajando para fora, voltando para o Brasil, trazendo essas doenças. Então são alusões, coisas, comparações que a gente pode fazer aí daquela época com agora. A gente pode falar também sobre as trocas culturais, né? Aconteceram assim à torta e à direita.
né, sobre os portugueses vindo para cá, trazendo a cultura deles para cá, e aí não tinha só os portugueses, né? A gente vai ter holandeses, alemães que vieram logo em seguida, os italianos, os franceses, então você teve ali um choque, uma convergência de várias culturas juntas, e é por isso que o Brasil é esse país diversificado, é esse país tão plurimo, cheio de cultura, né? A gente tem várias coisas juntas, é um país tão diverso, né? E então a gente também pode falar sobre. Cadê? Ah, tá. O desenvolvimento da língua geral, gente, variação linguística. É um tema assim que há algum tempo, acho que desde que eu estudo pro Enem, que já faz um tempinho, porque, né, agora eu tenho 20 anos e eu não estudo pra fazer a prova do Enem, né? Eu estudo pra ajudar vocês. Mas na época que eu fazia, esse era um assunto que era bastante corriqueiro os professores falarem que podiam cair como tema, que era a variação linguística. Hoje, se você vai em cada casa, você tem uma variação linguística diferente. Aqui em casa, minha mãe fala muito assim, é grave e tal. Então, tipo assim, a gente tem vários locais que falam diferente. Se você for em São Paulo, eles vão ter uns dialetos que não tem aqui em Brasília. Aqui em Brasília eu falo que a gente é uma mistureba danada, né? Porque é uma mistura de São Paulo com sei lá o que. A gente fala muito. Eu sei que aqui o brasileiro, o brasiliense fala muito tipo assim. E isso não é um dialeto, mas enfim. A gente tem muita variação linguística, né? Você vai em São Paulo, vai falar porta, portinha, porteira. E aí quando você vai lá por exemplo, numa cidade do Nordeste, na Bahia, né? Ele fala iê. Então, assim, a gente tem vários dialetos, assim, diferentes dentro do nosso país e que você pode citar, assim, essa fase da colonização brasileira justamente pelo fato de que existiram várias culturas aqui dentro. Uma outra coisa que você pode falar é sobre a relação com o meio ambiente, porque se você não se lembra, a tia Madu vai te lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que eles queriam? Isso mesmo. Eles fizeram uma colonização de exploração. Então eles vieram aqui para explorar o país. O objetivo deles era completamente diferente da colonização que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, que foi uma colonização de povoamento. Então, tendo uma colonização de exploração, eles vieram aqui, pegaram para o Brasil, porque queria pegar o ouro e queria pegar tudo. E então eles vieram justamente para tirar os recursos que nós tínhamos aqui. Então você pode falar assim sobre as relações com o meio ambiente e como isso, né, afetou o nosso país hoje e tanto naquela época, né, de trocas de mercadorias, né, que eles utilizavam os nossos recursos para ganhar dinheiro para o país deles, né? Então, o nosso meio ambiente ficava uma merda, o deles ficava lá super de boa, né? E tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente pode sair fazendo esse tipo de coisa. E a gente pode também falar sobre escravidão e preconceito. A gente sabe que naquela época ocorreu tráfico negreiro à torta e à direita para todo mundo ver e ouvir, né? E enquanto a gata da princesa Isabel não veio com a Lei Áurea, isso ocorreu drasticamente. E aí, gente, a gente pode... Nossa, tem tanto filme legal pra isso, né? Meu Deus. Mas a gente tá falando de filme, a gente tá falando de fato histórico. Então não vou falar sobre filmes com vocês. A gente fica com esse assunto pra uma próxima live. Mas assim, falem sobre escravidão em relação à colonização. Quando tiver algo, vocês podem citar sim toda essa parte de tráfico negreiro, de a vinda dos escravos para cá no Brasil, explicar toda a situação de como era a viagem deles da África até aqui para trabalhar, para ser explorado, como era a vida deles dentro da senzala, dentro da casa grande, né? A gente tem aí Sérgio Buarque de Holanda com aquele livro lindo e maravilhoso, Casa Grande Senzala, falando sobre esse assunto. Então,
vocês podem citar com certeza a colonização do Brasil quando vai falar de escravidão. E o nosso último fato histórico para a gente encerrar aqui é a vinda da corte para o Brasil. Quando a gente fala de vinda da corte, põe essa palavra aí bem escrita na tua cabeça: desenvolvimento. Ai, mas foi uma coisa que foi ruim. Gente, o Brasil começou a se desenvolver com a vinda da corte. Sabe por quê? Porque enquanto a corte não tava aqui, o Brasil podia ficar merda, né? Podia ser essa coisa que era aqui, cheia de mato, cheia de pau-brasil, de ouro, né? Mas aí, quando vem a corte pra cá, né? A coroa portuguesa chega aqui no Brasil fugindo de Napoleão, a gente... Cara, eles olham pro Brasil e pensam: meu Deus do céu, eu tava em Portugal e era uma cidade linda, eu chego aqui e só tem mato. Não posso viver aqui. Gente, quem é de sangue azul é fresco, né? Aí eles queriam uma casa chique, eles queriam comer uma coisa, né, que se prestasse. Então, quer falar de vinda da corte pro Brasil, você pode falar de desenvolvimento de tudo quanto é jeito. Desenvolvimento da cidade, porque aí eles desenvolveram várias universidades, bibliotecas, museus, parques. Eles trouxeram artistas europeus para vir até o Brasil para desenhar a cidade. Quando eu digo desenhar, eu estou falando de todos os sentidos, não estou falando só de pintar, né? Mas de fazer a arquitetura da cidade. A gente tem aí a biblioteca que tinha no Rio de Janeiro, lá que foi até queimada numas épocas dessa aí, que a gente pode falar que foi criada na época da colonização portuguesa vindo para cá. A gente tem várias catedrais aí em Minas Gerais, em Ouro Preto, em um monte de lugar que foram criados naquela época da vinda da corte portuguesa pro Brasil. Então a gente tem aí o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da arte e da ciência, porque assim, eles aqui no Brasil não tinha nada, então eles traziam as pessoas de lá de Portugal, prometiam alguma coisa para elas vinham para cá, pro Brasil e ó, metia pauleira na galera de conhecimento, de busca de um monte de coisa, né? A gente tem o desenvolvimento da imprensa, a gente tem a criação de jornais aí, de um monte de coisa. Tem a questão do desenvolvimento econômico com a criação do Banco do Brasil, né? E aí a gente tem toda aquela história de Rui Barbosa e tudo mais. Gente, tem muita coisa sobre desenvolvimento na vinda da corte pra cá. A gente tem um maior incentivo à cultura, porque as pessoas daqui não tinham essa noção de ir para teatro, ver peças clássicas, escutar a Mozart e Sebastian Bach. Ninguém escutava essas coisas aqui não. Então, tipo, tudo isso foi surgindo com a vinda da corte para cá, pro Brasil. E aí, assim, a gente tem um grave problema, né, surgindo aí também. Teve muita coisa boa, mas a gente não pode deixar de lado também que teve umas cagadas, umas coisas ruins que aconteceram, que foi a marginalização da população. Então, os ricos estavam vindo, tomando conta do centro, e o que acontecia com a população? Ia para a periferia. Então, eles eram expulsos do centro, começaram a viver nos morros, e aí a gente pode falar, assim, que a criação das periferias, né, dessas cidades, principalmente assim na cidade do Rio de Janeiro, dos morros, das pessoas indo morar em lugares um pouco perigosos, né, um pouco perigosos. Olha aí o plural pegando aqui na minha fala. Então, a gente tem aí essa questão das favelas, né? As favelas que surgiram nessa época. Tudo começou quando Portugal decidiu trazer a sua corte para cá, para o Brasil. E assim a gente encerra os nossos 5 fatos históricos que mais têm alusões para a gente comprovar os nossos argumentos na redação do Enem. Aí você fala, tá, Madu, então você me explicou aqui 5 fatos históricos e como que eu vou fazer isso para comprovar os meus argumentos? Gente, é simples. Comparação. A gente pega uma alusão histórica, né? Pega um fato histórico e faz comparação com a situação odierna. Então, igual eu falei para vocês, a gente falou que a marginalização começou aonde?
lá na vinda da corte para cá, para o Brasil. Então, a gente fala que essa situação do Brasil odiernamente iniciou-se onde? Com a vinda da corte para o Brasil, em que as pessoas eram tiradas das suas casas nos centros e iam para a periferia porque não tinham onde morar. A gente pode falar, fazer comparação com a valorização do corpo lá na Grécia, com a questão agora. A gente pode falar, na Grécia Antiga existia a valorização do corpo com os atletas que iam para as Olimpíadas. Da mesma forma acontece no Brasil com a questão da estética, com a questão da valorização do corpo perfeito, que é um assunto muito buscado pelo público tal. Então, assim, usem a comparação para fazer essa comprovação com os fatos históricos. A trajetória histórica é algo que comprova com certeza os seus argumentos, porque você não está se baseando somente na sua opinião, você está usando provas concretas de coisas que já aconteceram. E assim como no direito, na redação, o precedente, ele comprova o seu argumento. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ficar aqui comigo durante essa horinha, estudando sobre os 5 fatos históricos que mais caem, que podem, te ajudar a comprovar os seus argumentos. Lá no YouTube, eu vou deixar disponível para vocês um e-book com o segredo para você tirar 1000 na redação do Enem. Então, você vai entrar lá no YouTube, vai clicar na descrição, no link da descrição e vai baixar o seu e-book. Eu tô te dando um e-book de graça. Você deixa de ser preguiçoso e vai baixar o e-book, tá? Porque esse segredo não é uma coisa que eu fico contando para todo mundo. Então, se eu escolhi você para contar esse segredo, eu acho bom você baixar. É só você clicar, você não vai morrer se você clicar, vai? Você vai morrer do coração quando a sua nota for 0. E eu não quero que a sua nota seja 0. Então vai lá e baixa o e-book, tá ok? Um beijo, galera, pra vocês. Fiquem com Deus, meus amores, e não deixem de treinar, tá? Um cheiro da Tia Madu. Tchau!